Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje a gente vai continuar com as nossas revisões dos conteúdos do 6º ano do ensino fundamental. Vamos falar sobre polígonos. Vamos lá? Polígonos. Então, observe as figuras planas a seguir. Então, aí eu tenho duas figuras, né? Planas. A primeira eu tenho uma figura com 5 lados, né? Ok? Eu tenho cada uma dessas pontinhas que eu chamo de vértices, está sendo identificado por uma letra maiúscula, né? Eu tenho a segunda figura também, né? Uma figura com 3 lados, e cada um dos encontros dos lados, esses cantinhos que são os vértices, também indicados por uma letra maiúscula. Essas figuras identificam uma linha poligonal fechada e o conjunto de seus pontos interiores. Podemos nomear cada uma delas como polígono. Então, essas duas figuras que representam linhas poligonais fechadas, né, e todos os seus pontos internos representam os polígonos. Essa é a definição de polígono estudada em aulas anteriores, certo? A definição de polígono. Polígono é a reunião entre uma linha poligonal fechada e o conjunto dos seus pontos interiores, como a gente falou anteriormente. Então, mais 2 exemplos aí de polígonos, né? São linhas poligonais fechadas, né? Não tem nenhuma abertura, cada segmento de reta fecha com outro segmento, né? Formando essas figuras chamadas polígonos. Então, elas são não só essas linhas, como também todos os pontos que constam dentro dessas linhas fechadas. Um polígono pode ser chamado de côncavo ou convexo, de acordo com a região do plano que estiver sendo determinada pelo polígono. Então, assim, nós temos aí 2 exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho um polígono côncavo, e no segundo eu tenho um polígono, no primeiro eu tenho um polígono convexo, no segundo eu tenho um polígono côncavo. Ok? Então, no polígono convexo, o que acontece? Se eu traçar qualquer segmento de reta dentro desse polígono, então eu vou conseguir visualizar todo esse segmento dentro da parte interna do polígono. Ok? Então, eu tracei um segmento qualquer aí, né? Então, eu consegui visualizar ele dentro da região interna do meu polígono. Se eu traçar esse segmento em qualquer ponto, qualquer lugar desse polígono, vai ficar sempre na região interna. Já o polígono côncavo, o que eu tenho? No polígono côncavo, se eu traçar alguma linha, algum segmento de reta, dependendo de qual local, esse segmento de reta vai ficar parte dentro do polígono, parte fora, como aconteceu aí. Então, nesse caso aí, ele é um polígono côncavo. Vamos resolver alguns exercícios agora, relacionados a esses polígonos. Exercício 1. Escreva os números das figuras da imagem a seguir, que são polígonos, bem como sua respectiva classificação, em convexo e não convexo, tá? Lá a gente falou em côncavo e convexo, deixa eu só voltar aqui, só um pouquinho. Nós falamos em convexo e côncavo. Então, voltando para cá, esse côncavo é o não convexo, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 8 figuras, tá? Então, eu preciso classificar cada uma dessas figuras em côncava em convexa e não convexa. Então, o que eu tenho aí? Os polígonos da figura 1, 3, 4, 6 e 8, eles são polígonos, são polígonos, né? Que era a primeira pergunta. Definir se são polígonos. Então, que são polígonos? A1, A3, A4, A6 e A8. A2 não é polígono, por quê? Porque a definição de polígono é que ele é formado por segmentos de reta, tá? Fechada. Na figura 2, eu tenho formando um arco, né? Esse coração forma um arco, então não é um segmento de reta. Qual mais? A5
também não é um segmento de reta. Por quê? Porque apesar dela, desculpa, não é um polígono. Por quê? Porque apesar de ela ter um lado formado por um segmento de reta, ela tem outra parte que eu não consigo determinar os lados, porque é formado por um arco, ok? E a figura 7 também não é, porque eu não consigo determinar os lados, não são segmentos de reta. É fechado, mas é no formato de um arco. Então, a 2, a 5 e a 7, elas não são polígonos, ok? Bom, quem é convexo? Convexo são as figuras 1, a figura 6 e a figura 8, ok? Por que essas A1, A6 e A8 são convexos? Porque se você traçar qualquer segmento de reta na parte interior desses polígonos, esse segmento de reta vai estar sempre dentro desse polígono. E são não convexos a 3 e a 4. Porque a 3, se eu traçar um segmento de reta, em determinado ponto aí, parte desse segmento vai ficar fora da parte interior do polígono. A mesma coisa na figura 4, ok? Exercício 2. Relacione os polígonos abaixo com seus respectivos nomes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 polígonos. E do lado esquerdo e do lado direito eu tenho os respectivos nomes. Então, vamos relacionar cada um desses polígonos aos seus respectivos nomes. Então, o primeiro polígono, ele é um polígono que possui 4 lados, né? Lembrando, antes da gente estar respondendo, que os polígonos, eles são classificados, ou seja, o nome dos polígonos está relacionado com o número de lados. Então, esse primeiro ele tem 4 lados, então ele é um quadrilátero. Então, estou relacionando a primeira figura ao nome quadrilátero, porque ele é um quadrilátero, porque possui 4 lados. A segunda figura, ela tem 2, 4, 5, 6, 7 lados. Então, ela tem 7 lados, ela é chamada de heptágono, tá? Hepta de 7, tá? 7 lados, então é um heptágono. A terceira figura, né, mais fácil, tem 3 lados, né? Então ela é chamada de triângulo, ok? Então as figuras, elas possuem a partir de 3 lados. Eu não tenho nenhum polígono com 2 lados, tá? Então só consigo a partir de 3 lados, que é o triângulo. E a quarta figura, ela tem 1, 2, 3, 5 lados. Então seria um pentágono, né? Aí a gente colocou trapézio, né, que é uma outra classificação dos polígonos, mas ela também é um pentágono, certo? Exercício 3. A professora do 6º ano passou uma tarefa em que cada criança deve desenhar um polígono. Observe as instruções de cada um e indique o nome do polígono que cada criança vai desenhar. Então, a professora passou a tarefa e colocou algumas instruções. Então, para o Alexandre, ela pediu que desenhasse um polígono com 6 vértices. Para a Priscila, um polígono com 8 lados. Para o Ricardo, um polígono com 3 vértices. Para a Gabriela, um polígono com 5 lados. Beleza. Aí a pergunta é, qual polígono que cada criança, né, iria desenhar? Então, lembrando para vocês que o número de vértices vai ser igual ao número de lados. Então, o que eu tenho aí? O Alexandre, ele construiu um hexágono. Por quê? Porque a professora pediu para ele construir um polígono, com 6 vértices. Então, num polígono, o número de vértices, na nossa observação, a relação entre o número de lados e o número de vértices de um polígono é que eles são iguais. Então, se era um polígono com 6 vértices, automaticamente eram 6 lados. Então, ele ia desenhar um hexágono. A Priscila, foi pedido para ela desenhar um polígono com 8 lados. Então, 8 lados é um octógono. Então, ela desenhou um octógono. Ao Ricardo foi pedido para construir um polígono com 3 vértices. Como o número de vértices em um polígono é igual ao número de lados, então são 3 lados. Então, ele desenhou um triângulo. Já a Gabriela foi pedido para ela desenhar um polígono com 5 lados. Então, ela desenhou um
pentágono. Próximo. Exercício 4. Um polígono formado por 3 lados é chamado de quadrilátero, pentágono, octógono ou triângulo. Tá? Claro, triângulo, né? 3 lados, tri de 3, triângulo, né? Aí a imagenzinha do triângulo. Exercício 5. O mel é o adoçante mais antigo usado pelo homem. As abelhas o armazenam em células que, unidas, formam o favo. Então, a imagem representando aí o favo de mel. Então, o que eu tenho aí? Que cada uma dessas células tem o formato de um hexágono. A quantidade de diagonais que podem ser traçadas partindo de um único vértice de um hexágono é quanto? Então, o que são essas diagonais? Os vértices são esses cantinhos, esse encontro de cada lado. Então, a diagonal vai ser o segmento de reta que une um vértice ao outro vértice. Que aí eu chamo de diagonal do meu polígono. Ok? Então, a pergunta foi a quantidade de diagonais que podem ser traçadas partindo de um único vértice de um hexágono. Então, são 3. Ok? Então, no caso de um hexágono, podem ser traçadas 3 diagonais, ok? Aí a nossa observação. Para descobrir o número de diagonais que partem de cada vértice, você pode usar essa fórmula, n menos 3, onde o n é o número de lados do polígono. Então, no caso desse hexágono aí, ele tem 6 lados. Então, o n sendo 6, 6 menos 3 vai dar 3. Então, o número de vértices, de diagonais que parte de cada vértice vai ser 3, no caso aí do hexágono. Aí os outros polígonos, você pode usar essa mesma fórmula para determinar a quantidade de diagonais que vão sair de um mesmo vértice. Ok? Exercício 6. Luana observou a sua casa e fez a seguinte ilustração. Aí ela fez uma ilustração, um desenho da casa, né? Se você observar, essa casa está formada por vários polígonos, né? Percebe-se que a casa foi desenhada a partir de uma combinação de polígonos, como eu já falei. Alguns vértices estão indicados na figura. Os lados que formam o triângulo são. Então, nessa figura, nós temos, dentre muitos polígonos, nós temos um triângulo. Então, o triângulo está na parte superior aí do desenho da casa. Então, a pergunta é, quais os lados que formam o triângulo dessa imagem? Então, os lados vão ser AB lá em cima, BE e EA, ok? E por hoje, gente, é só. Revejam as nossas aulas na plataforma Eduque e bons estudos. Até mais.